Turma, a aula de hoje a gente vai seguir aqui o nosso livro, né? Conquista da Matemática. Que quem está falando é o professor Kleber Neres, para as turmas de oitavo ano. Na aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão de um assunto do primeiro bimestre, que foi ângulos, certo, turma? Vamos nós aqui. Então, turma, questão de ângulos. O que nós vamos observar nessa aula aqui de revisão é, por exemplo, aqui em relação a esse ângulo aqui, ó. Ângulo, você observa que você tem o ângulo AOB. O O é o vértice. Aí nós temos OA, que é um dos lados, e OB, que é o outro lado. Em relação aos ângulos também, turma, nós vamos ver aqui os principais, como você vai observar aqui, ó. Nesse primeiro aqui, nós temos o ângulo nulo, que é o ângulo que não tem nenhuma abertura, no caso, ele é de 0 graus. Aí nós temos aqui esse ângulo, que seria o ângulo de meia volta, que a gente chama de ângulo raso, que mede 180 graus. Esse outro ângulo aqui, turma, ângulo de uma volta, mede 360 graus. Agora nós vamos observar três tipos principais de ângulo, turma. Esse daqui, que tem o quadradinho com pontinho dentro, é o ângulo reto, ângulo de 90 graus. O outro ângulo aqui, se você observa, ele tem uma abertura menor. Devido a ele ter essa abertura menor, é o que a gente chama de ângulo agudo. Ele tem uma abertura maior que 0, mas menor que 90. E o terceiro ângulo aqui, turma, se você observar, em relação ao 90, a abertura dele é maior. É o que ele chama de ângulo obtuso. A medida ela é maior que 90 e menor do que 180. Temos agora a definição de ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes, turma, é o que a gente chama de ângulos consecutivos. Esses ângulos consecutivos a gente pode traduzir pela palavra vizinho. Se você observa aqui, ó, isso aqui é o que ele chama de ângulos adjacentes. Você pode observar que você emenda dois ângulos, que é o COB com o BOC. Na continuação de ângulos adjacentes, temos dois ângulos, um ângulo chamado adjacente, que tem uma característica aqui, ó, bissetriz de um ângulo. Observa que esse ângulo aqui, turma, ó, esse ângulo aqui, ângulo AOB. A medida dele é de 50 graus. Aí nós temos aqui, eu vou ler a definição de bissetriz, diz assim: bissetriz de um ângulo é a semirreta de origem no vértice desse ângulo que determina com seus lados dois ângulos adjacentes congruentes. Essa palavra congruente, eu estou lendo, turma, essa definição aqui de bissetriz. Essa palavra congruente, ela pode ser traduzida pela palavra igual. Observe aqui, ó, esse que começa aqui no vértice O, esse traço aqui que vai até o P, azulzinho. Você traça ele de um modo que esse ângulo aqui original, que era 50, ele fica dividido em 25, 25. Isso é a definição de bissetriz. Você vai traçar o OP de modo que ele passe exatamente na metade do ângulo, formando dois ângulos congruentes, que vai ser metade do original, que antes era 50 e agora ficou 25, 25. Ângulos complementares. Ângulos complementares, primeiro, turma, que eles são o que a gente viu aqui em cima, consecutivos. Que a gente viu aqui na definição de consecutivos, de adjacentes. Aí no caso aqui dos complementares, nós temos aqui, ó, em relação
a esse ângulo aqui, ó. É o ângulo COB, que é consecutivo ao ângulo BOA. Quando você junta, turma, forma um ângulo de 90 graus, porque vocês observam aí que tem o quadradinho com pontinho dentro. Um exemplo, por exemplo, se esse ângulo aqui, ó, de baixo, esse daqui, ó, o AOB, se ele for 30 graus, o outro ângulo lá de cima teria que ser 60, para quando você juntar 30 com 60 ser igual a 90. De um modo geral, quando esse ângulo aqui de baixo, você chama ele de X. Aí o de cima teria que ser essa formulazinha aqui, ó, 90 menos X. Esse daqui de cima, ó, 90 menos X. Com isso você consegue encontrar qualquer ângulo. Da mesma forma, turma, aqui embaixo temos os ângulos que ele chama de suplementar. O suplementar, turma, é quando a medida dos dois ângulos tem que ser igual a 180. Se esse daqui de baixo, ó, o BOA foi igual a 80, o outro lá de cima, o COB, que é esse daqui, ó, teria que ser 100, para quando juntar os dois dá igual a 180. De um modo geral, se esse daqui de baixo for X, o lá de cima, esse daqui, teria que ser essa fórmula aqui, ó, que ele chama de 180 menos X. Com isso você consegue encontrar qualquer valor. Ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice, turma, eles são iguais. É como se fosse uma espécie de espelho, ó. O ângulo que está em cima, esse A, se ele for 100, o B que está aqui embaixo também é 100. O Y que está aqui desse lado, se ele for 80, o X que está do outro lado também é 80. Ângulos opostos pelo vértice são ângulos que têm a mesma medida. Eles são congruentes, são iguais. A gente vai passar aqui para os exercícios, explicar aqui para vocês, para tentar dar mais ou menos uma ideia de como se resolve esse exercício. Olha aqui na figura da questão 1. Se você observa aqui, turma, ó, no primeiro aqui, quando você junta o x com o 50, dá meia volta, ó, porque pega essa parte aqui, ó, é uma reta, o ângulo começa nela e termina nela mesma, ó. Aí no caso, como já tem 50, o x é a quantidade que falta para completar 180. Da mesma forma lá no y, ó, juntando 100 com o y, também dá meia volta. Você já tem 100, y na quantidade que falta para completar 180. Na segunda questão, você usa exatamente a fórmula do complemento, porque ele quer a medida do complemento. Aí já estão as respostas, mas no caderno de vocês armam a continha. Ele quer o complemento de 66. Esse complemento de 66, essa resposta aí 24. Como é que você encontra esse 24? Complemento é sempre 90. Aí 90, no item A, 90 menos 66. No item B, 90 menos 74. No item C, 90 menos 22. No item D, 90 menos 47. Da mesma forma na terceira questão. Só que a terceira questão é suplemento. Se é suplemento, é a medida que falta, no caso do item A, 78 para chegar em 180. Para encontrar esse 72, você pega 180 menos 78. A questão da quarta questão. Vocês vão ter que ter habilidade para poder armar a equação. E depois que armar a equação, você vai tentar resolver. Se tiverem dificuldade, depois eu gravo um vídeo mostrando como é que se forma essas equações. Mas, por exemplo, no item 4, eu vou tentar ver se consigo fazer aqui alguma coisa. Na quarta questão, diz assim, ó, a medida de um ângulo x é igual, aí você vai formando, ó, a medida do seu complemento, turma, você pode observar a fórmula lá em cima, o complemento é sempre 90 menos
x. Aí ele diz aumentada, aumentada, turma, é mais aumentada de 70. Então, mais 70. Vou tentar fazer aqui menor. X igual a 90 menos x. Medida de um ângulo é igual à medida do seu complemento adicionada de 70. Aí, para resolver, você pega o x que está negativo, volta para antes da igualdade positivo, que fica x mais x, 2x. Vai somar do outro lado 90 com 70 e depois, como antes da igualdade ficou 2x, esse x vai passar dividindo. É aquelas técnicas que vocês vão ter que lembrar de equação lá do sétimo ano. Essa é a ideia. Por exemplo, aqui na quinta questão, a medida de um ângulo é x. É igual a terça parte da medida do seu suplemento. Turma, então, é igual... Aí a medida do suplemento é 180 menos x. Como é a terça parte, turma, você divide por 3. Ó, a medida de um ângulo é igual à medida do seu suplemento, que é 180 menos x, é igual a terça parte da medida do seu complemento. Aí é essa equação que vocês vão resolver. Antes da igualdade, coloca 1 embaixo do x e você vai resolver um cruz com uma regra de 3. E aí vocês tentam chegar nessa resposta. Lembrando, que não conseguirem, eu faço uma aula de vídeo explicando depois melhor para vocês. Dessa atividade, turma, vocês vão precisar resolver só até a 10ª questão, ok? Espero ter esclarecido aí mais ou menos as dúvidas de vocês. E qualquer coisa a gente se comunica no WhatsApp. E depois eu passo uma resolução completa aí das questões, ou em vídeo, ou mesmo eu só escrevo e vocês tentam entender a resolução, tá certo?